Olha pra aqui a situação da mulher. Deixa eu virar pra vocês verem, gente. A cadeira. É pra vocês verem. Olha pra aí, velho. Fazia muito tempo que eu não tomava uma, ou umas. Primeiro Natal, né? E depois não tomei mais. Eu não sou de beber, não sou de beber. Sou... Ai, olha pra aí, agora de manhã. Isso foi pedido ontem pra eu comer. Aí o que foi que eu fiz? Mas rapaz, tô viciada nesse hambúrguer. Olha pra aí o molhinho, eu peço logo 2. Olha o que foi que eu fiz? Passei a noite enchendo a cara. Mas rapaz,